Os fundos imobiliários podem ser a melhor opção de investimento para você que busca uma renda mensal através de investimentos de renda variável e que ali te tenha um bom retorno tanto em dividendos quanto também em rentabilidade do próprio ativo. Eu estou fazendo uma transformação, mudando a estratégia da minha carteira de investimentos. Eu gosto muito de ações, a minha carteira era 100% em ações, ETFs e ETFs americanos, porém agora eu vou ter que diversificar, transformar toda a minha carteira em bons fundos imobiliários que pagam uma renda mensal todos os meses. Isso por conta que eu perdi a minha principal fonte de pagamento, eu perdi o meu emprego e com isso eu preciso que os meus dividendos me ajudem ali com as contas, com meus custos mensais de vida, e você vai acompanhar toda essa trajetória aqui comigo. A gente vai transformar a minha carteira de ações em fundos imobiliários. Eu já comecei a mexer nela aqui e vou mostrar para vocês hoje como está essa minha carteira de fundos imobiliários e quantos dividendos que eu já tenho aí para receber neste mês de agosto. Pessoal, eu ainda tenho um pouquinho de ações e ETFs na minha carteira, eu ainda não fiz 100% a transação, a modificação da minha carteira em ações para fundos imobiliários. Eu possuo aqui ações da BB Seguridade, eu tenho 321 ações, o meu preço médio está em R$ 32,16 e o meu resultado com esse ativo, pagando junto os dividendos que eu recebi com ele, é um lucro de R$ 1.645. Hoje o preço de mercado dela está em R$ 33,44, tendo uma rentabilidade aí com os proventos de 19,94%. E o montante total aí está em R$ 10.000. Tenho também o ETF HODL11, que é um ETF que ele acompanha os resultados do Bitcoin. Então, se o Bitcoin sobe, ele vai subir. Se o Bitcoin cai, ele também vai cair. Eu acredito muito, gosto bastante do Bitcoin. É um criptoativo que eu gosto de ter na minha carteira. E eu tenho uma pequena parte, né, de todo o meu valor investido aqui, eu tenho uma pequena parte em Bitcoin. Eu gosto de ter ali para ter um pouquinho mais de exposição a essa criptomoeda, que tem também uma rentabilidade muito legal, ó, tendo resultado aqui, ó, de 21,52%. E o dinheiro que eu tenho alocado em Bitcoin hoje é de R$ 8.687. E também tenho ações da Itaúsa, pessoal. Tenho 410 ações da Itaúsa. Meu preço médio está em R$ 8,61. E o meu resultado, incluindo os proventos, é de 27,68%. O Itaúsa, que todo mundo deixa de lado ali, não gosta muito de acompanhar, eu estou tendo mais resultado com ele do que até mesmo Bitcoin e as ações de BB Seguridade. Pessoal, a minha carteira de fundos imobiliários no começo está desta forma. Estou investindo em ALSR11, é um fundo imobiliário de tijolo. Eu tenho 869 cotas desse fundo imobiliário, meu preço médio está redondo em R$ 10 e hoje o valor de mercado dela está em R$ 9,99. Resultando ali com os proventos, eu estou tendo uma rentabilidade positiva de 0,28% e o montante final aí, o montante bruto é de R$ 8.600. Também outro fundo imobiliário de tijolo que eu tenho é o GARI11, tendo ali 921 cotas. Paguei R$ 8,92, hoje está R$ 8,97 e estou tendo uma rentabilidade com os proventos de 1,29%. E outro fundo imobiliário que eu tenho aqui na minha carteira é o HGCR11, um fundo imobiliário de papel. Eu tenho 71 cotas, paguei R$ 93,12, hoje está R$ 93,38 e minha rentabilidade com os proventos está em 1,4%. Pessoal, como o meu foco é receber bons dividendos, eu preciso ter uma carteira um pouquinho mais exposta em fundos imobiliários de papéis. Por mais ali que eu goste um pouco mais para o lado ali do fundos imobiliários de tijolo, né, os fundos imobiliários ali de logística, shoppings e tudo mais, porém eles não pagam tanto dividendos quanto os fundos imobiliários de papéis. Os fundos de imobiliário de papéis, na minha opinião, é um pouquinho mais arriscado, porém, na situação que eu me encontro hoje, eu preciso desse retorno financeiro dos fundos imobiliários, então eu vou fazer uma diversificação ali de fundos imobiliários de papel com os tijolo, porém, eu vou ter uma exposição maior em fundos imobiliários de papel, para que eu receba mais dividendos. E sim, pessoal, isso aqui vai afetar bastante a rentabilidade da minha carteira, por conta que os fundos imobiliários não têm uma valorização muito grande, por conta que eles têm um payout muito alto. Se não me engano, o payout de fundos imobiliários é 95% a 96%. E o que é o payout? É o lucro que o ativo paga. Então, se o lucro, se ele tem um payout muito alto, né, se ele paga muito do lucro dele, que é praticamente quase que todo fundo imobiliário faz, né, de pagar 95% a 96%, sobra pouco dinheiro para o fundo imobiliário crescer, por conta que ele está distribuindo ali para os seus cotistas
todo o lucro que ele resultou no último mês. Então, o maior lucro dos fundos imobiliários vem dos dividendos e eu vou estar consumindo esses dividendos. Então, a minha carteira aí vai ter um resultado um pouquinho mais fraco, porém eu preciso usufruir desses dividendos. E continuando aqui a carteira de investimentos, pessoal, temos HGRE11 que caiu bastante em 4,24%. Eu vou ver se eu faço uma transação aqui para gerar prejuízo fiscal, que eu consigo obter uma venda com lucro depois sem pagar nenhum DARF, ou se eu compro mais cotas do ativo, né, aproveitar que ele está com um preço muito interessante. E outro queridinho que eu gosto bastante aqui é o fundo imobiliário KNCR11, tem 89 cotas dele, um fundo imobiliário muito bom, que olha só a rentabilidade dele, está em 2,61%. É um fundo imobiliário que eu já tenho há uns 2, 3 meses, né, tem um pouquinho mais de tempo que eu tenho ele. Já os outros fundos imobiliários eu comprei recente, que você até vê a diferença da rentabilidade desses fundos imobiliários, né? Você vê ali que o KNSC está só tendo uma queda negativa de 0,15%, o RBRR de 0,68%, o VGIR11 de 0,33%. E também tem o XPML11, um fundo imobiliário de shopping que eu gosto bastante. Ele sim também eu tenho há um bom tempinho, que olha só meu resultado com os proventos já está em 2,84%. É um fundo imobiliário muito bom que eu gosto bastante. Ele está descontado, seu PVP está bem baixo e provavelmente eu devo fazer novos aportes nesse fundo imobiliário. Pessoal, entrando aqui no Home Broker eu consigo pegar mais detalhes dos resultados que eu estou tendo aqui na minha carteira de investimentos. Vou especificar mais em fundos imobiliários e vou trazer para vocês aqui, ó, a rentabilidade histórica, sem contar os dividendos que eu recebi aqui, ó. O maior fundo imobiliário que está tendo uma rentabilidade é o ALSR11 e o GARI11. O resto tá tudo negativo, tudo vermelho. Porém, se eu venho aqui resultado com os proventos, com os dividendos que eu recebo, a história já fica um pouco diferente, né? O KNCR11 tendo uma rentabilidade de R$ 269, o XPML de 167, o GARI11 R$ 69, o HGCR de 61,50, o ALSR11 de R$ 50. Então, aí vai tendo toda essa rentabilidade, toda essa diferença. Porém, olha aqui como eu trouxe aqui para vocês, ó, a diferença do resultado de proventos com o GARI11, com o HGRE11, pessoal. Tô tendo uma rentabilidade aqui negativa de R$ 247 e eu vou fazer uma venda para gerar um prejuízo para que numa futura venda com lucro eu não preciso pagar DARF. Então vocês vão acompanhar aqui comigo, ó. Eu vou vender minhas 53 cotas de HGRE11. E não tem problema, como já foi a data com a data limite para você receber o dividendo, esse mês de agosto eu vou receber o dividendo normal, porém eu gero um prejuízo aqui na minha carteira e eu consigo numa futura venda com lucro não ter que pagar nenhum imposto. Então eu vou vender aqui as minhas 53 unidades do HGR11 por R$ 108,22. Vamos anunciar a venda dele aqui. E beleza, ordem já executada. É um fundo imobiliário com muita liquidez. É muito fácil você comprar e vender este fundo imobiliário. Então, muito bom, show de bola demais, pessoal. Por enquanto eu não vou fazer a aquisição de nenhum fundo imobiliário hoje. Eu vou manter a minha carteira assim. Quando eu fizer uma nova compra, eu trago aqui para vocês qual que foi o meu racional, por que eu fiz essa compra. Porém, é mais para trazer para vocês aqui que estamos com 63 mil reais investidos em fundos imobiliários. A ideia desses 63 mil reais aqui é pagar uns 500, 550 de dividendos. Porém, eu estou tendo um pouco de saldo aqui para fazer mais investimentos em fundos imobiliários. E aí sim eu trago para vocês aqui quanto que vai estar disposto a minha carteira, né, em fundos imobiliários de papel, fundo imobiliário de tijolo, e aí eu mostro para vocês todo o resultado. Até para mostrar para vocês aqui um dos motivos que eu prefiro renda variável focada em ações em vez de fundos imobiliários, pessoal. Por mais que eu tenha mais tempo aqui do valor, né, tem um histórico aqui maior de investimentos em ações, né, do que fundos imobiliários, mas se liga só nessa diferença aqui com os proventos, pessoal. Olha só a rentabilidade da minha carteira com os proventos de ações, uma rentabilidade de 22,72%, resultando aí R$ 4.781 de lucro, já com fundos imobiliários de apenas R$ 573, contando os proventos. Lembrando que eu acabei de mudar minha carteira para fundos imobiliários, né? O histórico é muito pequeno, né? Ao longo do tempo ali vai ser uma rentabilidade maior e tudo mais, porém as ações têm uma rentabilidade bem maior, pessoal, bem maior. Então, os fundos imobiliários é muito interessante para quem busca uma renda mensal, quem quer receber grana todos os meses ali, bonitinho, já que com as ações elas pagam de 3 em 3, de 6 em 6,
né, é muito variável a forma que ela paga os dividendos, né? Tem vez ali que o Banco do Brasil paga dividendos em fevereiro e não vai pagar em abril, aí no ano que vem paga em abril e não paga em fevereiro, porque é a forma que eles decidem fazer toda a negociação, toda a divulgação do resultado. Já com os fundos imobiliários, já é bem mais previsível, pessoal. Você recebe todo mês um bom dividendo, então cai tudo certinho. Então, os investimentos têm que fazer sentido na sua carteira para aquela atual situação que você se encontra. Se você tem pouco dinheiro, se você é um perfil mais skin in the game ali, né, gosta de correr mais risco, ali as ações então vai ser um pouquinho mais interessante para você. Estude bastante, isso não é uma recomendação de investimento, mas as ações sempre vão trazer boas ações, né, pessoal? Não vem querer comprar Magazine Luiza, Via Varejo, porque as boas ações sempre vão trazer uma boa rentabilidade, uma rentabilidade muito forte. Já os fundos imobiliários você vai ter uma valorização legal, não tão alta quanto as ações, porém você também tem uma renda mensal previsível, muito fácil de controlar. Claro que com bons fundos imobiliários, com gestoras boas ali por trás, então é muito mais fácil se você estuda bastante, organiza e estrutura bem a sua carteira de investimentos. A sua carteira hoje em dia está de qual forma? 100% em renda fixa, 100% em ações, 100% em fundos imobiliários, diversificado ali com um pouquinho de cada. Me conta aqui como está a sua carteira de investimentos, como que você está na sua situação atual, você está desempregado, empregado, e com isso você prefere investir mais em ações, em criptomoedas, você está precisando de uma grana mensal e com isso está focando em fundos imobiliários, assim como eu. Aproveita e curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreva aqui no canal para dar aquela força. Eu vou ficando por aqui e para você que quer receber dividendos todos os dias com fundos imobiliários, se liga aqui nesse vídeo muito legal.